dia a todos. Realmente é um enorme prazer ter o professor Flávio Kapczynski para fecharmos esse ciclo de reuniões científicas. Estamos atravessando ainda esse momento, né, de distanciamento, mas que nós temos algumas vantagens. O professor Flávio está em Toronto nesse momento, ele é professor hoje titular na McMaster. Eu acho que ele vai acabar voltando para o Brasil, pelo que eu conversei com ele, mas hoje ele é um titular na McMaster, o que muito nos honra também. O Flávio ele se formou na URGS, ele é professor titular também da URGS, ele está licenciado, então ele pode voltar a ser um professor titular na Federal do Rio Grande do Sul. É um membro da Academia Brasileira de Ciências. Tivemos a honra dele ter feito a livre docência, né, no nosso departamento, e eu tive a honra de estar no concurso de titular do Flávio Kapczynski para o Departamento de Psiquiatria da Federal do Rio Grande do Sul. O Flávio é hoje um dos principais pesquisadores do Brasil, está entre os principais produtores de conhecimento do país. Para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 60 mil citações no Google e um índice H de 99, né, que é realmente muito especial, e é membro da Academia Brasileira de Ciências. Então, nós temos muito a agradecer ao Flávio por todo o trabalho que ele tem feito, por toda a visibilidade que ele tem dado à psiquiatria nacional. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui, fechando esse ciclo de pandemia das reuniões clínicas. Flavinho, muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra está com você. Perfeito. Então, professor Jair Mari, muito obrigado pelo seu convite, muito gentil, como sempre, e a sua gentil apresentação. E é realmente um grande prazer estar aqui com vocês, né? Me sinto muito em casa na Unifesp, porque foi onde eu fiz a minha livre docência e tenho colaboração com vários membros do departamento e com o professor Jair Mari já de longa data. Então, ficamos assim muito contentes, né, com esse tipo de interação. Deixa eu dividir aqui a minha tela. Então, hoje nós vamos tratar de um tema importante para todos nós como psiquiatras, que é o curso natural dos transtornos de humor. Vamos, em alguns momentos, enfatizar as pesquisas que realizamos. Não é possível abarcar todo esse tema complexo em uma apresentação, mas nós vamos dar uma ideia sobre questões ligadas à cronicidade e recorrência nesse tipo de transtorno e como que nós podemos sair de uma praga que nos assolou desde o tempo que eu terminava a minha residência e até os dias de hoje, que é a ideia de que o exame do estado mental vai determinar o tratamento de um determinado paciente psiquiátrico com doença mental grave. E nós, clínicos, sabemos que isso não é uma verdade, mas sim a observação cuidadosa do curso longitudinal da doença vai nos dar a marca registrada dos diferentes transtornos e vai nos dar o subsídio adequado para fazer um manejo de longo prazo desses transtornos crônicos. Tá? Então, aqui... Vamos... Modo apresentação. Tá. Muito bem. Esse é o último trabalho que nós publicamos e eu acho que ele é um ótimo começo para essa aula, certo? Então, The Early Burden of Disability in Individuals with Mood Disorders and Other Common Mental Disorders in Ontario, Canadá. Para esse estudo, nós usamos toda a população de Ontário, certo? Não sobrou nenhum indivíduo, porque todo o sistema de saúde aqui é unificado, né?
Então, nós utilizamos todos os prontuários na totalidade de qualquer entrevista, vacina, ida à emergência, uso de medicação, todas as variáveis foram num banco gigantesco, assim, foram colocadas dentro desse estudo. O N, como ele focou em doenças mentais comuns, né? Doença mental comum é depressão menor e ansiedade. Isso é um termo que o professor Mari está acostumado, porque é como os ingleses desenvolveram esse conceito. E os transtornos de humor, que aí envolve depressão, né? Depressão maior e transtorno bipolar, certo? Bom, com essa análise, né, tão abrangente, certo? Nós iniciamos há 4 anos atrás, né, para mexer com esses bancos. Vocês sabem que não é ir ali analisar, é uma verdadeira odisseia, né? Mas nós queríamos investigar esse ponto de vista, né? Vocês sabem que eu tenho me dedicado ao curso longitudinal das doenças e a questão de como que as doenças mentais graves podem produzir disability, tirar o indivíduo do seu funcionamento normal e levá-lo, inclusive, a depender do sistema previdenciário, né? No Brasil, o termo popular que se usa é o fulano teve uma doença mental grave e precisou ser encostado, né? Aqui tem uma sigla que se chama ODSP, né? Que é uma pessoa que não consegue mais trabalhar devido à sua doença mental, e aí então ela recebe algum ganho, assim, que ela possa se sustentar, e um teto. Mas é muito também difícil a vida das pessoas que entram nesse sistema, tá? O que nós vimos, certo? Em A, nós vemos a incidência cumulativa de entrar no ODSP, ou seja, de ficar encostado na população, em verde, e nas pessoas que sofrem de transtornos de humor. E aí vocês vejam que o que vai acontecendo é que quem recebe o transtorno de humor, estatisticamente, de forma estatisticamente significante, numa população de 2 milhões de pessoas, tá? E aqui estão os anos, né? Elas vão entrando em maior desabilidade. Importante, isso ocorre muito cedo. Isso não é algo que vai se desenvolver, sei lá, aos 60 anos de idade. É 30, 35 anos de idade, esse processo está se instalando. Tá? Então, vocês imaginem o prejuízo para uma sociedade você colocar em disability uma pessoa nos seus melhores anos de produção. E isso não se restringe apenas aos transtornos de humor. Vejam que as doenças mentais comuns, bem menos, mas ainda de forma significativa, também estão associadas a esse tipo de disability, certo? Homens, tá? De acordo com o nosso estudo, estão mais vulneráveis à disability, para nossa surpresa, porque a prevalência de depressão é maior em mulheres, mas as mulheres muitas vezes se acomodam trabalhando em casa, né? Ou fazendo outras tarefas. E o homem, quando ele não consegue trabalhar, ele tem uma situação muito dramática, porque ou ele trabalha fora de casa e tem um ganho, ou então ele é declarado assim em disability, né? Então, eu acho que esse é um dado assim importante para a gente começar essa conversa de hoje, né? Bom, vamos olhar então para a prevalência dos transtornos mentais, né, mundo afora. Depressão maior, né, prevalência para a vida, fica em torno de 10%, é bem alta. 1 em cada 10 de nós vai ter um episódio depressivo maior durante a vida. O bipolar 1, menos frequente, 0,6%, né, ali 1% em alguns estudos, 0,6% em outros. O bipolar 2, 0,4%. Juntos, na sua definição mais aceita, os transtornos bipolares vão chegar a 2%. Só que eles são mais graves do que o unipolar, porque o bipolar ele necessariamente é recorrente e o unipolar ele pode ser recorrente ou não, tá? Diferenciação importante. Se divide, né, as cortes, os dinamarqueses têm uma corte organizada já há vários anos, de todo o país,
E eles conseguiram separar para a depressão maior 3 clusters. Um cluster que tem um episódio e evolui bem e nunca mais tem nada. Um que fica intermediário, que tem alguma depressão em momentos de estresse. E 1/3, 30%, tem uma característica recorrente. Já no bipolar, isso é maior, está em torno de 50% o número de pessoas que têm episódios recorrentes. Bom, falávamos em disability, né? O que no mundo todo causa disability? Quais são as maiores causas? E aí vocês vejam que a depressão tem saído de um 3º lugar já para um 2º, e nos estudos mais recentes ela já está em 1º lugar, e a gente vai ver isso se consolidando nessa literatura de primeira linha, tipo New England e Lancet, nos próximos anos. Vamos dar uma olhada, então, depressão no Canadá. O Canadá é um país com 37 milhões de habitantes, ele tem 3,9, ou seja, 4% da população afetada por depressão, e se estima, né, que 1,2 milhões tinham tido pelo menos um episódio depressivo num dado ano. Então, uma incidência de 1,2 milhões em um ano, né, é o que a gente estima para a população desse país, certo? Mas aí vem o ponto que eu quero enfatizar hoje, certo? Se a depressão fosse tão prevalente, mas a gente tivesse ali um remedinho e a gente desse e o paciente ficasse bom, o problema não seria tão grave. A questão complica porque mais ou menos 1 em 3, né, ou seja, 30%, tem uma resposta inadequada aos primeiros 2 tratamentos com antidepressivos, né? E, de novo, nós como clínicos não vemos nenhuma novidade aqui, porque para nós... Opa, tá dando um eco aqui. Para nós clínicos, isso é o que a gente recebe, né, de encaminhamento, né? Mas tudo isso se torna mais importante quando a gente olha para esse tipo de gráfico, tá? Pacientes com sintomas residuais de depressão estão mais propensos a ter relapso do que aqueles que não têm sintomas residuais, tá? Então, vejam nesse amarelo forte aqui. Pacientes que estão assintomáticos quando se recuperam, tá? E eles têm de 1 a 3 episódios, é o de cima. Então, eles tendem a se sair melhor, não ter mais recorrências. Aqueles que estão sintomáticos, porém têm mais do que 3 episódios, certo? Aí já vejam que ele está no preto aqui, ó, ele já caiu bastante, né? Então, ficar deixando o paciente ter episódio é uma péssima ideia. Os jovens aqui, como André Jakovski e outros aí da nova geração, não sabem o que é isso, mas quando eu fui educado em psiquiatria, se dizia que às vezes o paciente tinha que ter os episódios depressivos, porque isso proporcionaria até um insight melhor e uma terapia mais profunda. Então, não tinha que ficar poupando o paciente da depressão. E hoje nós verificamos o grande engano o potencial iatrogênico desse tipo de conduta. Se nós deixarmos o paciente reincidir na depressão, o que nós vamos encontrar é mais e mais recidivas. A doença vai se tornar mais grave e o curso natural dessa doença vai ficar mais maligno, certo? Bom, se eles têm mais que 3 episódios, estão sintomáticos ainda, então é ainda pior, certo? Então, obter a remissão é muito importante e fazermos o que estiver ao nosso alcance para impedir o nosso paciente de seguir tendo recorrências. Vamos dar uma olhada no que a gente tem no STAR-D, né? O STAR-D, esses grandes... Jair, alguém está com o microfone ligado. Eu tenho que pedir para as pessoas desligarem o microfone. Pede para todos desligarem o microfone, Flávio. Pessoal, por favor. Por favor, desliguem os seus microfones, senão faz uma interferência.
Obrigado. Então, nós estamos vendo aqui os dados do STAR-D, certo? E aí, então, nos pacientes que tiveram depressão resistente, tá? Então, aqui são as taxas de resposta, certo? Quando eles recebiam o primeiro tratamento, 50% respondiam, o segundo tratamento, 30%, e no terceiro tratamento cai muito, né? Ficava lá pelo 15%, né? Isso para responder. Mas para remissão, também, num primeiro tratamento, 40% tinham remissão, depois no segundo, 30%, e ficava lá pelo 15% quando chega no terceiro tratamento. Então, a lição que eu tiro desses dados do STAR-D, né, eles tiraram uma lição muito pessimista. Eles disseram que depois de um certo ponto os antidepressivos não funcionam. A lição que eu tiro é, por favor, desliguem os seus microfones. Todos devem desligar seus microfones, senão a gente fica ouvindo o que está sendo comentado no fundo aqui. Então, nós tiramos essa lição de que deixar os pacientes terem mais episódios vai agravando a apresentação clínica e tornando as recorrências e a gravidade cada vez maior. Tá? Então, consequência de falhar 2 ou mais tratamentos. Primeiro, mais comorbidades físicas, né? Hipertensão, diabetes, falência cardíaca, 2 vezes mais taxa de hospitalização. Quando hospitaliza, 36% em média de uma hospitalização mais longa e, muito importante para nós, 7 vezes mais de aumento de suicídio, comparando com aqueles que eram bons respondedores. Então, deixar que os pacientes tenham muito episódio e chegar ao ponto da refratariedade é algo preocupante e que nós devemos, de todas as formas, evitar. Né? Sabemos, então, né, entrando um pouco na neurobiologia disso tudo, tá? As sinapses estão sendo constantemente remodeladas como resultado da experiência e uma das coisas que pode reduzir densidade sináptica é o estresse crônico e a depressão. Né? Então, nós verificamos assim que, na medida que nós temos uma depressão refratária e recorrente, essa densidade diminui, né? E isso está associado com perda de funções cognitivas, flexibilidade mental e funcionalidade, como eu mostrava através da coorte, que foi o primeiro estudo que eu mostrei para vocês. E mesmo em estudos pré-clínicos, onde a gente avalia consequências de estresse crônico e modelos de depressão em modelo animal, a gente verifica que há uma perda, né, de plasticidade neural nesses animais e também pessoas que sofrem dessas condições de estresse crônico ou depressão. Né? De maneira, então, que nós temos menor conectividade sináptica no cérebro de pacientes que sofrem de depressão. E, hoje em dia, nós temos um tratamento novo, né, que emergiu como uma potencial solução, né? Grupos como o do professor José Alberto Del Porto e o Acioli, também um professor aqui da escola, eles estão se dedicando para essa, vamos dizer, para essa área da psiquiatria. O que fazer em casos refratários? E tem, inclusive, um tratamento aprovado já no Brasil, que é assim, a esquetamina intranasal. Ela pode ser dado, aí na escola há um pioneirismo em administrar a ketamina subcutânea, outros administram de forma intravenosa, mas depois de atingir a refratariedade, ou seja, duas tentativas por tempo adequado com dose adequada, e há uma indicação para essa estratégia nova de que, junto com o antidepressivo, não isoladamente, mas juntamente com o antidepressivo, se inicie esse tipo de tratamento com a ketamina. Então, eu acho que isso aí é uma resposta que o campo está tentando dar para
melhorar, né, o prognóstico desses pacientes que simplesmente param de responder, né? E por que isso é tão importante? Se nós olharmos para os desfechos importantes em medicina, o mais importante de todos é a mortalidade, né? E a mortalidade cardiovascular está aumentada em pacientes que sofrem de transtorno de humor unipolar e bipolar, certo? A mortalidade total, né, tirando suicídio, e a cardiovascular em especial. Então, nós precisamos, de fato, ter um olhar não apenas no sentido de aliviar o sofrimento dos pacientes, o que já é uma causa nobre, mas o de prolongar a vida desses pacientes e evitar que essas complicações cardiovasculares se instalam. Esses estudos já estão assim amplamente replicados, né? Então eu vou trazer aqui um mais recente, né? E esse mostra que transtornos de humor, certo, tem 2 vezes a taxa de mortalidade do que aquela esperada em pessoas que não têm transtorno de humor, seja bipolar ou depressão. Então é uma associação que não tinha quando eu comecei a ensinar psiquiatria. Eu me lembro que os cardiologistas do meu hospital, eu falava do número necessário para tratar e da eficácia dos antidepressivos para a depressão, e eles diziam assim, olha, legal, mas o quanto que isso aí pode nos ajudar com a questão da mortalidade? Talvez a gente não tenha toda essa resposta para dar ainda, mas nós já sabemos que a mortalidade está aumentada nesses casos. Estudos que foram realizados no meu grupo mostram que, na medida que as pessoas têm um número maior de episódios, e aqui no caso na doença bipolar, as comorbidades médicas também aumentam em percentagem. Então, menos que 5 episódios estão associados com em torno de 35% de comorbidade clínica. Na medida que vai de 5 a 10, isso aumenta e vai chegando lá para mais de 60%, quase 70%, em quem tem mais de 10 episódios. Ou seja, como bem sabemos, esses pacientes que vêm para os nossos ambulatórios com história de várias recorrências e refratariedade são pessoas muito doentes, não só mentalmente, mas fisicamente também. Bom, doença mental, né? Então, transtornos de humor como bipolar e depressão são fatores de risco para a doença cardiovascular. A resposta recentemente dada na literatura e publicada em jornais de primeira linha, como Circulation, diz que sim, a depressão é um fator de risco independente para a morbimortalidade cardiovascular. Pacientes com maior morbimortalidade cardiovascular têm mais tentativas de suicídio, eles têm mais episódios maníacos e depressivos, eles têm mais hospitalizações psiquiátricas, uma piora global dos sintomas e uma piora também do seu funcionamento. Vários indicativos, então, de um adoecimento sistêmico na medida que essa doença vai progredindo e se propagando. Qual é a patofisiologia? Por que as pessoas com depressão ou bipolar crônico, né, transtornos de humor, começam a morrer mais precocemente? O que nós temos de dado sugere que esteja relacionado com uma inflamação crônica que ocorre nesses casos, aumento de estresse oxidativo, disfunção autonômica e disfunção endotelial. Nós temos também questões ambientais, né, ligadas a essa mortalidade aumentada, né? Então, estresse cedo na infância, os problemas de sono que esses pacientes apresentam, o estilo de vida sedentário, uma nutrição subótima, quer dizer, muito fast food e comidas inadequadas, e o uso de substâncias como o tabaco, álcool e outras.
E temos também as próprias medicações que nós utilizamos, que podem produzir ganho de peso, né? Particularmente certos antipsicóticos, que podem, inclusive, causar síndrome metabólica e até induzir a diabetes, né? Mas, resumindo, certo? E aqui vamos para as coortes da Dinamarca de novo. Nós sabemos que os transtornos de humor, de forma global, né, são um conjunto heterogêneo de transtornos, mas, em média, o risco de recorrência aumenta com o número de episódios prévios. E um aumento de episódios prévios está associado com mais episódios, mais duração de episódio, episódios mais graves, menos quantidade de precipitantes necessárias para desencadear um episódio e, atenção aqui, isso aqui é um dado que nós não estamos acostumados a educar nossos pacientes sobre ele. Aumento de risco para demência, certo? Então, deixar o paciente sofrer de depressão para aprofundar um insight e tal, não apenas vai prejudicá-lo e encurtar sua vida, mas vai aumentar o seu risco para desenvolver demência. É algo medicamente inaceitável nos dias de hoje. E há, então, evidência inequívoca de um curso progressivo dos transtornos de humor. Na depressão, corresponde a 30% dos casos e no transtorno bipolar a 50% dos casos com esse curso progressivo. É bastante gente e esse é um problema que nós temos que olhar com muito mais cuidado. Nós tivemos uma grande atuação nesse campo, fomos pioneiros em desenvolver esse conceito de neuroprogressão, que causou, num primeiro momento foi bem recebido, e no segundo, como toda novidade científica, algumas coortes de menores, né, produzidas pelos nossos hermanos ali da Argentina, os nossos rivais no futebol e às vezes em ciência, colocaram então algumas ressalvas, né? Nem todos os pacientes tinham neuroprogressão, ou talvez nem existisse neuroprogressão. Entretanto, eu acabo de demonstrar que as maiores coortes, tanto canadenses quanto dinamarquesas, mostram que há um curso progressivo, então há uma progressão clínica. E o que a gente define, então, no CAMAT, que é um guideline que a gente usa muito, especialmente para o bipolar no Brasil, mas se usa também para o unipolar, né? Então, o curso progressivo dos transtornos de humor em pacientes com múltiplos episódios é chamado de progressão clínica. E a base biológica da progressão clínica nós chamamos de neuroprogressão, certo? Então, é um campo aí da psiquiatria buscar entender a biologia dessa progressão clínica dos transtornos de humor. Isso nos leva a um trabalho pioneiro, né? O colega que desenvolveu pela primeira vez essa ideia da cronicidade, a ideia de que mais estresse causaria mais episódios, o uso de substâncias ilícitas, particularmente a cocaína, faria esse ciclo se acelerar, né? Tudo isso foi produzido pelo Bob Post, né? Em 1992, ele tem um artigo muito famoso que inspirou muita gente do campo, inclusive o meu grupo, e a partir daí, então, a gente começou a desenvolver esses conceitos, aí, conforme eu estava explicando para vocês. E do próprio Bob Post, um artigo recente, ele retoma, então, essa questão da cronicidade e ele fala sobre o que nós precisamos fazer para prevenir uma transformação maligna desse transtorno, né? E é maligna mesmo. Nós sabemos que muitos dos nossos pacientes que passam a sofrer de forma muito grave, com quadros depressivos que não passam e não respondem ao tratamento, eles acabam, muitas vezes, inclusive, cometendo suicídio, né? Então, nós precisamos realmente tratar com eficácia e impedir essa malignização. É parte da nossa tarefa como médicos. Fora a questão, né, do sofrimento e do próprio suicídio, eu estava falando da questão da funcionalidade. E com medidas de funcionalidade, como a escala FAST, que nós ajudamos a desenvolver,
nós verificamos que quanto mais episódios de mania e de depressão, pior é a funcionalidade dos pacientes. Tá? E aí, então, nós tínhamos citado a questão que 30% das depressões tendem a ser recorrentes e com prognóstico pior, e esses dados aqui, bem recentes, do grupo do professor Vieta, né, mostram que em torno de metade dos pacientes com transtorno bipolar tem um curso de progressivo declínio funcional, né? Então, é bastante gente, né? 50% não apresenta um curso progressivo de disfuncionalidade, mas 50% apresenta. Então, essa metade aí precisa ser identificada precocemente e tratamentos melhores, mais eficazes, precisam ser instalados no começo e não devemos passivamente aguardar até que o caso chegue a um ponto que não há mais tanto a se fazer. Inclusive porque dados que vieram do nosso laboratório em Porto Alegre mostram que essa disfunção funcional está correlacionada com a perda anatômica em certas áreas do cérebro, particularmente áreas frontais. Vejam então que aqui é frontal, esquerdo superior, a substância branca do lado direito do cérebro, volume ventricular e também o frontal medial, né? Todas essas regiões, né, estão alteradas no transtorno bipolar e predizem disfuncionalidade. Então, naqueles pacientes que estão preservados, possivelmente adequadamente tratados, não há essa alteração toda, mas se nós deixarmos a doença correr sem tratamento, isso pode se instalar. As áreas mais afetadas na depressão são as áreas frontais, né, como vocês podem ver aqui no esquema, né? E isso ocorre não apenas no bipolar tipo 1 ou depressões extremamente refratárias. Mesmo no bipolar tipo 2, né, vocês vejam aqui, né, que quando eles têm múltiplos episódios depressivos, há uma queda, né, uma queda ou como é que é, uma diminuição de estruturas particularmente corticais, assim, de uma forma geral, mas particularmente frontais, né? Também o hipocampo, né? Mas já faz mais tempo que tem evidência sobre o hipocampo, agora se mostrou cada vez mais o pré-frontal, mas o hipocampo também tem uma diminuição de volume em pacientes de estágio tardio do bipolar, ou seja, quando tem muitos episódios, né? E aqui nós fizemos um trabalho, há algum tempo atrás, buscando uma assinatura, né, através do machine learning, do que diferenciaria pacientes bipolares com poucos e múltiplos episódios. E a gente verifica que alterações na substância branca são muito importantes, mas também na área cortical, particularmente frontal, como a gente estava falando, e outras áreas do córtex e do tálamo. Recentemente, o nosso grupo aqui na McMaster, liderado pelo professor Benício Frei, um colaborador de longa data e excelente pesquisador na área de transtornos do humor, eles começaram a ficar mais atentos para ver, quando a gente mede essa densidade cortical, o que tinha ali nessa região. Era neurônio? Era glia? Né? E aí vejam aqui num corte, quando a gente está medindo, olha aqui ó, no quadradinho, certo? Você coloca um quadradinho desses no córtex e aí você vê que a maior parte do quadradinho, na verdade, corresponde à intracortical myelin, é a substância branca que está no córtex, certo? E aí então começamos a ficar mais atentos e depurar nossas análises focando no intracortical myelin. E qual não foi nossa surpresa ao ver que quando há problemas de cognição no transtorno bipolar, a área que mais está afetada é essa mielina intracortical, particularmente nas áreas frontais, como a gente já tinha apontado.
Então, a mielina, né, é, de fato, a área quente aqui para essas alterações a partir que ocorrem com os múltiplos episódios e cronicidade na doença bipolar. Isso se traduz, né, num dado que a gente já conhece bem, a memória verbal, né, que é medida pelo California Verbal Learning Test, fica bastante prejudicada nesses bipolares mais tardios, né, com muito mais episódios. E como eu lembrava vocês, né, e eu acho que a gente tem que começar a enfatizar isso mais na clínica, o transtorno bipolar é um fator de risco para a demência. Não é que bipolar cause demência, mas bipolar é um fator de risco para a demência. E essa meta-análise que nós fizemos com colegas portugueses agora, publicamos há pouquinho, comprova isso claramente. E nem tudo são más notícias. Se os nossos pacientes estiverem sendo tratados com lítio, né, no meio dos tratamentos, ou como monoterapia nos excelentes respondedores, nós verificamos que esse risco para demência deixa de existir. Então, tratamentos são importantes e certos tratamentos, como o uso do lítio, são muito importantes nesses transtornos de humor crônicos. Bom, transtornos de humor e demência, resumindo então. O risco da progressão para demência é maior em pacientes com bipolar e depressão maior, os dois casos, não é bipolar somente. E o motor para esse risco maior de demência é o número de episódios. É o número de episódios que prediz. Então, voltando à parte inicial da minha apresentação, uma vez identificado um transtorno de humor, o manejo é muito similar ao da diabetes, né? O paciente tem diabetes, então nós temos que prevenir a hiperglicemia, temos que fazer um controle adequado e impedir a malignização, como diz o Bob Post. Bom, eu falei que nós temos uma inflamação não chega a ser uma inflamação assim dessas como a gente vê num quadro gripal mais intensa, né, ou no COVID, mas nos transtornos de humor, durante os episódios especificamente, há uma ativação imune e existem mediadores inflamatórios funcionando. Nós chegamos a fazer um experimento assim, a gente pegou bipolares de início do curso de doença e de final de curso de doença, não medicados, e incubamos com culturas neuronais. E aí verificamos que os bipolares, né, então, ou melhor, o sangue desses pacientes, inibia o crescimento neuronal em culturas, né? Então, vejam que essa aqui, ó, essa primeira aqui do controle, é uma cultura que cresce normalmente. Quando a gente coloca o sangue do paciente bipolar, fatores que circulam no sangue, possivelmente de ordem inflamatória, impedem esse crescimento, particularmente se esses pacientes forem de fases mais adiantadas da doença, né? Então, a gente imagina que tudo isso leve, né? Então, por que esses pacientes têm um déficit cognitivo que acaba se traduzindo em déficits funcionais? É porque eles têm uma espécie de envelhecimento acelerado do cérebro. Eles começam a ter menos neurogênese e aí, então, a partir disso, perda de conectividade sináptica também, como já tinha sido mencionado, e o cérebro vai se remodelando de uma forma menos funcional nesses pacientes. O transtorno bipolar, ele está associado a um envelhecimento acelerado, né? Então, redução do volume de certas estruturas cerebrais, um processo chamado de envelhecimento imune ou imunossenescência, né, onde há uma inflamação crônica, a questão da demência, que eu já citei, né, transtornos de humor como fatores de risco para demência, e, inclusive, redução no tamanho dos telômeros, então, que é um indicador de idade, né, biológica. Então, a depressão, quem tem depressão crônica particularmente, o tamanho dos telômeros diminui, mostrando que a idade biológica nessas pessoas é superior à idade real. E um outro mecanismo é o do estresse oxidativo, como já foi mencionado. Bom,
Mas por que, afinal, então, que pessoas com transtornos de humor passam a ter esse envelhecimento acelerado, né? A gente não tem assim uma noção tão clara, mas é muito provável que esse estresse crônico relacionado à depressão produza uma desorganização nesses ciclos controlados pelo cortisol, né, produzindo uma situação de como se fosse uma inflamação, né, crônica de baixa intensidade. E essa inflamação, então, vai remodelando o tecido neural. Nós, a partir de dados na literatura que apontavam para certos desses marcadores inflamatórios como presentes nos transtornos de humor, nós olhamos uma das nossas coortes em Pelotas. Essa não é a coorte do César Victor, essas são coortes que nós temos também nessa cidade. E verificamos que a eutaxina 1, que é um marcador inflamatório, ela está presente, né, em níveis aumentados no transtorno bipolar e na depressão, né? Mas outros fatores, né, por exemplo, ser homem também produz uma maior elevação da eutaxina, sentir-se doente, né? Então, ela é um marcador assim um pouco específico, assim, mas ligado possivelmente à depressão e estresse crônico, né? E vejam que essa presença da eutaxina, né, num desses estudos publicados na Nature, né, então se fazia o sangue de ratos velhos circular em ratos jovens. Aqui está um rato jovem com bastante neurogênese, e quando passa a circular o sangue do rato velho, nesse rato jovem, ele perde a neurogênese. Então, o envelhecimento é sistêmico e ele pode passar do corpo para o cérebro, inclusive. E esse fator, né, nesse estudo particularmente, a eutaxina 1 foi identificada como um dos principais fatores que causa esse envelhecimento. Agora nós começamos a investigar outros fatores. A gente está tentando expandir esse campo, fazendo esses experimentos de parabiose em parceria com um grupo do Pasteur. Nós identificamos que é possível, até utilizando esses fatores, alguns deles, rejuvenescer o cérebro aqui de camundongos, né? Então, esse é o nosso foco atual de interesse, né? E, inclusive, esse fator, o GDF11, nos parece até, porque no caso ali, o CCL11, que é a eutaxina, é um fator que promovia o envelhecimento. Esse aqui, ele promove o rejuvenescimento. Então, a gente está mais interessado nesse e no potencial do uso desse fator como um tratamento contra essa progressão das doenças, dos transtornos de humor. Essa foto, então, foi quando nós desenvolvemos um convênio da McMaster com o Pasteur para fazer esse tipo de investigação, né? Aqui está o Pasteur em pessoa, né? Fazendo uma reunião aqui com o nosso grupo, né? Essa é a Chantal Henry, Pierre-Marie Ledoux, que é o coordenador de neurociência do Pasteur, e esse é o coordenador de relações internacionais lá do Pasteur, e aqui esse que vos fala. Então, demos sequência a essa investigação com esse fator, o GDF11, né? Vamos passar aqui. E mostramos que na depressão o GDF11 está aumentado. Então, de forma não surpreendente, quem tem depressão tem menos desse fator rejuvenescedor. Então, esse pode ser uma das rotas pelos quais o cérebro envelhece mais rápido e as pessoas declinam funcionalmente e em termos de funcionamento cognitivo também. Quando a depressão e síndrome metabólica, esse fator rejuvenescedor praticamente desaparece do sangue, né? Então, depressão já é um fator de risco independente, mas quando há depressão e síndrome metabólica, isso né, produz o que chamam
epidemiologia de sindemia, né? E são dois fatores que causam um resultado maior do que simplesmente a soma dos dois fatores. Bom, o que fazer, então, para que possamos tratar melhor os nossos pacientes com transtornos crônicos do humor? Como o nosso foco é mais no transtorno bipolar, um esforço tem sido de detecção precoce. E lembrar que a apresentação mais usual do transtorno bipolar não é como transtorno bipolar. Primeiro, da depressão, e depois a depressão faz uma transição para o transtorno bipolar, certo? Isso é o que a gente encontra nessas coortes populacionais. Então, como detectar? Recentemente saiu um artigo também desse nosso colega, o professor Vieta, dizendo que o reconhecimento precoce do transtorno bipolar poderia melhorar o prognóstico e, inclusive, reduzir o ônus que essa doença causa nas pessoas. Tá? E eles até sugeriram que talvez o caminho para que a gente pudesse identificar mais precocemente seria a criação de calculadoras, né, através desse Big Data Analytics, né, e juntando vários dados e de forma agnóstica tentar criar uma predição individualizada. Né? Então, essa é a vantagem do Big Data. Ele não prediz para um grupo de pessoas, ele prediz para um indivíduo só, tá? A calculadora. E aí, então, nós resolvemos fazer isso. Fizemos um convênio com o grupo do professor César Victor, que tem a coorte de maior sucesso no Brasil, sem dúvida, na cidade de Pelotas, que já está sendo acompanhada agora por já 25 anos. E o nosso corte aqui, nós desenvolvemos um modelo de machine learning para analisar aquela coorte, identificando o transtorno bipolar, né? Fizemos com 20%, com 80% dos dados nós treinamos a máquina, né, o nosso algoritmo, para depois aplicar em 20% que não vistos, né, pelo treino, né, esse 20% foi o teste do nosso modelo. Nós analisamos dados desde dados perinatais, com 11 anos de acompanhamento, 15 anos, 18 anos, e aos 22 anos foi o ponto onde nós encerramos essa nossa análise. Nós obtivemos, então, um modelo preditivo com uma área debaixo da curva de 0,82, que é uma área bem razoável para aplicação clínica, e consideramos, então, que esse estudo, em particular, numa coorte de indivíduos desde o nascimento, seja possivelmente o paper mais importante que foi já publicado com a tentativa de identificar precocemente o transtorno bipolar. E aí, traduzindo em miúdos, o que a máquina, né, o que o nosso algoritmo considerou ao dizer que um indivíduo tinha mais chance de ter o transtorno bipolar? Dados clínicos que nós já conhecemos, né? Então, suicidalidade, ter ansiedade generalizada bem alto, né, como um preditor, a questão do abuso na infância, e aí outras questões como problemas financeiros, histórico de agressão física, história familiar de doença psiquiátrica, fobia social, de novo ansiedade, déficit de atenção, ter sido fumante, menor tempo de educação e uso de maconha. Né? Então, todos esses fatores entraram no nosso modelo, que dentro dessas técnicas foi construído automaticamente. Ninguém meteu a mão e a máquina selecionou esses fatores. Coincidentemente, nós mencionamos que nós temos uma coorte que não é a do César Victor, é a nossa. Tá? E na nossa coorte nós fizemos aqui um follow-up bem menor, de 5 anos, mas para ver o que seria fator de risco para
o desenvolvimento da doença bipolar na comunidade, certo? E aí, então, aparece com mais força o quê? Depressão, certo? E aí, essa é uma das mensagens dessa aula, que então os transtornos de humor são doenças crônicas e o transtorno bipolar começa, em geral, com depressão. Então, a gente vê na literatura dizerem assim, esse paciente foi diagnosticado erroneamente como depressão. Olha, não necessariamente, é que bipolar começa muitas vezes com depressão. Então, existe uma transição, ou seja, um agravamento do quadro. E tudo indica que a forma de não deixar que ocorra esse agravamento do quadro é uma atenção mais precoce, mais focada, com atenção a esses fatores de risco que a gente citou. Estresse pós-traumático e trauma na infância é também um outro fator que prediz o desenvolvimento do transtorno bipolar. A questão da suicidalidade, né? Então, quando a depressão e suicidalidade e trauma, atenção. Eu citei a ansiedade generalizada e fobia social. Essa presença de ansiedade, muitas vezes refratária, é também um indicativo de bipolaridade. E sabemos que também cocaína e o abuso de outras substâncias são também implicadas. Vejam que esses dados obtidos em uma outra coorte, né, e esse para as médias populacionais, diferente desse modelo aqui que nós fizemos para cada indivíduo, né, então cada indivíduo tem um score, esse outro aqui é para populações, certo? Mas os fatores mudaram muito poucos, eles são praticamente uma repetição desses primeiros aqui, né? E nós interpretamos isso como dados convergentes de duas coortes independentes apontando para os mesmos fatores de risco para conversão para o transtorno bipolar. Nós depuramos essa análise para a questão da cocaína, que nos parece uma medicação, uma droga mais correlacionada com o desencadeamento do transtorno bipolar. E, de fato, né, a cocaína, especialmente o uso de cocaína em mulheres, foi um fator altamente correlacionado com o desencadeamento do transtorno bipolar na nossa coorte de Pelotas. E agora, encaminhando então para o final dessa nossa aula, nós queremos retomar, né, algo que faz parte das nossas discussões, ensinando residentes, ensinando saúde mental para outros médicos também. Lembrar que as doenças mentais se instalam cedo na vida, né? Então, um pico de instalação da doença mental está entre os 25 e 29 anos de idade, né? Vejam que coisa dramática, as doenças mentais são doenças crônicas dos jovens, né? E essa incidência vai diminuindo na medida que a vida vai ocorrendo, né? Aqui vejam a autoagressão, né? O pico da autoagressão e suicidalidade também ocorre no jovem e vai declinando. E aqui nós temos essa transição, aí pela quinta década, quinta, sexta década, nós temos uma incidência menor das doenças mentais, porque elas incidiram aqui no começo, e começamos aqui com as demências. E lembrem que um dos temas que nós desenvolvemos hoje foi tratar adequadamente e prevenir episódios de transtornos do humor como uma das formas de reduzir um dos fatores de risco para a demência. Dentro desse mesmo estudo, né, que é o The Lancet Global Health, né, eles recomendam que a gente entenda os estágios iniciais em que se desenvolvem as doenças mentais. E aí vocês vejam que o estágio inicial do transtorno bipolar, como eu mostrei, é depressão, né? Suicidalidade, ansiedade, né? Trauma na família e uso de substâncias, né? Entre outros, mas só para condensar os maiores. É assim que começa o transtorno bipolar e é nessas fases iniciais que a gente talvez deva dar uma ênfase maior e instalar na nossa especialidade uma visão um pouco mais profilática e menos focada só em tratar casos muito graves.
Nós sumarizamos o conhecimento dessa área nesse livro que eu editei com o meu colega lá de Porto Alegre, Pedro Magalhães, e o professor Michael Berk, da Austrália, e que mostra a saga do desenvolvimento desse conceito, né? Editado assim recentemente, eu acho que há uns 2 anos. E a minha mensagem final para vocês hoje, né? Lembrando aqui, retomando que eu sou livre docente aqui da escola, né? E me sinto muito à vontade de, nessa ocasião aqui desse grande round, dar essa mensagem para quem está começando no campo, especialmente, de que vejam que frase que encapsula ideias importantes, né? Pessoas inteligentes resolvem problemas. Pessoas sábias previnem problemas, certo? E talvez essa sabedoria que a gente deva se acostumar a ter em psiquiatria, né? A prevenção é possível com os dados que a gente tem, e falta uma cultura, talvez ainda no nosso campo, de que a gente possa exercer isso de forma mais incisiva, como já fazem nossos colegas da endocrinologia e cardiologia. Esse é o atual grupo de pesquisa que eu coordeno, em colaboração com o Dr. Benício Frei, lá na McMaster, né? Onde de momento exerço, como disse o Jair Mari, eu me licenciei da URGS, mas não me desliguei, e possivelmente ou trabalharei lá e cá nos próximos anos, ou mais, talvez até no Brasil, né? Isso é algo que está agora se desenhando. E esses são os apoios institucionais que eu tenho recebido para o meu trabalho. E com isso encerro essa apresentação de hoje, me colocando à disposição para perguntas. Muito obrigado, Flávio. Como sempre, você consegue transmitir dados complexos de uma forma muito simples e clara, né? De uma forma que todos podem compreender. E, novamente, trazendo inovações e combinando, né, dados epidemiológicos com novas tecnologias, tanto de laboratório, como, por exemplo, a questão do GDF, como a aplicação de técnicas como o machine learning, né, para a obtenção de scores. Então, realmente, eu acho que você transita, né, de uma forma muito tranquila, com bom conhecimento epidemiológico, de ciência básica e também da aplicação da inovação e novas tecnologias na psiquiatria. Eu tenho aqui, nós temos vários ilustres colegas presentes, mas tem um ilustre que é muito ilustre em transtorno afetivo bipolar, o professor José Alberto Del Porto. Eu pediria para o Del Porto poder falar algumas palavras para o professor. Del Porto. Dá para ouvir? Dá. Oba! Então, olha, Flávio, muito obrigado pela sua belíssima aula, conferência. Eu queria parabenizá-lo também importância das suas pesquisas e publicações, né? Você certamente é um dos nomes mais importantes no mundo nessa área, né? E eu queria aproveitar o ensejo, né, para pedir que, se possível, que você comentasse um pouco a respeito da sua experiência com a clozapina para o transtorno bipolar resistente. Existem trabalhos, não, que mostram que a clozapina teria um efeito favorável, aumentando o BDNF, a neuroplasticidade, a sinaptogênese, né? E como você está envolvido com a prevenção dessa má evolução, né, do transtorno bipolar, seria possível você comentar um pouco para nós a respeito da clozapina? Muito bem, muito obrigado, professor Del Porto, pela excelente pergunta. E o meu comentário é o seguinte:
Nós começamos, desde que montamos o nosso laboratório ambulatório de transtorno bipolar em Porto Alegre, a lidar com casos muito refratários, porque eles passavam vários filtros até chegar lá. E eu me lembro, assim, quando a gente começou, eu trouxe uma aluna muito brilhante, que como vocês sabem, eu dava aula na medicina e aí via aqueles alunos ali com maior potencial e tentava mostrar para eles lá como é que funcionava e ver se a gente arrumava uns discípulos lá. Então, ela chegou lá, aí viu um pouco, tal, passou um tempo e depois ela disse: mas professor, tem um problema aqui no seu ambulatório, porque eu li no Kaplan que a doença bipolar tem bom prognóstico. E como é que aqui no seu ambulatório ninguém melhora, né? E aí eu fiquei assim, puxa vida, né? Eu nem me lembro o que eu disse para ela, mas eu fiquei pensando. E ali foi o começo dessa minha trajetória de estudar isso que a gente chamamos de... Opa, vou desligar isso aqui. Isso que nós chamamos de neuroprogressão e progressão clínica. E naquela época, a gente começou a tentar várias coisas e uma que a gente tentou foi a clozapina para esses casos. E não nos surpreendeu, né, porque a gente sabe que a clozapina é muito útil no transtorno, na esquizofrenia, né, para casos mais difíceis, e começamos a usar, né, e acumulamos uma grande experiência com o uso de clozapina, em doses menores do que na esquizofrenia, doses assim que variam, às vezes para alguns pacientes são doses de 50 miligramas, para outros doses de 100 miligramas, e raramente passa do 100, né? E muitas vezes pacientes que estão usando esquemas extremamente complexos, né? Vocês sabem que é uma doença complexa, então às vezes eles usam antidepressivo, lítio, valproato, mais alguma coisa para ansiedade, tipo gabapentina, e outros tomam topiramato e formam aqueles coquetéis malucos assim. E nós conseguimos fazer a transição de muitos desses casos para doses abaixo de 0,6 sérico de lítio, né? A gente achava que sempre tinha que tentar manter um pouco de lítio ali, tentávamos não tirar na medida do possível, e levar para uma monoterapia com clozapina. E conseguimos fazer essa transição de forma com muito sucesso em muitos casos. A clozapina, como o professor Del Porto sabe, ela é um medicamento órfão, tá? Porque todos os estudos já foram feitos, não há interesse da indústria em promover mais estudos sobre a clozapina, mas a gente seguiu buscando através de financiamentos não da indústria, né? E a gente tem um set de dados preliminares, a gente não tem um estudo ainda contundente para lhe apresentar, mas somado aos dados que existem na literatura, nós podemos dizer que a clozapina aparece como uma medicação de resgate para casos assim muito refratários, muito complexos de transtorno bipolar, e na medida que nós adicionamos a clozapina, a gente reduz essa complexidade, né? E para quem tem muito medo dos problemas metabólicos da clozapina, a gente tem uma boa experiência usando concomitante liraglutida e fazendo outras medidas, de maneira que no longo prazo, talvez não no primeiro ano, mas no segundo e terceiro ano, muitos desses pacientes se reorganizaram, voltaram a funcionar e perderam peso. E eu quero finalmente dizer o seguinte: alguns desses casos eram considerados transtornos de borderline de personalidade muito graves, fora o transtorno bipolar. Então, era aquela comorbidade complexa do borderline com bipolar. E eu tenho, pelo menos, o relato de alguns casos de pacientes que perderam o borderline. Eles controlaram o bipolar e deixaram de ser borderline. Um deles, que era um sujeito extremamente desorganizado, se tornou enfermeiro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e anda de gravata e se tornou uma pessoa, o oposto até do borderline. Ele virou uma pessoa extremamente sóbria e responsável. Então, assim,
tem muita esperança no nosso campo. Eu acho que essa ideia da clozapina é boa. Acho que essa que o professor Del Porto e do Arcioli estão desenvolvendo com a ketamina é boa também. E eu sou muito otimista com inovações. Eu acho que vem aí a psilocibina, que também será possivelmente salvadora para alguns casos. E a gente, definitivamente em psiquiatria, deveria abandonar a ideia de que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O pessoal da oncologia tem liberdade total para avançar o conhecimento em casos refratários, e nós lidamos com casos que são casos gravíssimos, às vezes, casos mortíferos. E a gente precisa desenvolver uma cultura no campo, amplamente, o campo acadêmico brasileiro, de assim, um entendimento da gravidade da doença mental, as suas terríveis consequências, e que os cientistas tenham um pouquinho mais de margem de manobra para desenvolver novas opções. Uma outra que eu não mencionei, mas eu acho que é muito bacana também, é a do professor Kripa, em São Paulo, do canabidiol, talvez não como um tratamento principal, mas de um adjunto no tratamento de transtornos de humor. Flavinho, serviria a clozapina também para os estados mistos? Sim, eu acho que ela é um ótimo recurso para pacientes bipolares com predominância mista, né? Onde assim muito pouca coisa resolve, e o uso da clozapina é um método para resolver aquela disforia que eles têm. Eles muitas vezes dizem que têm ansiedade, né? E aí o professor Del Porto até está fazendo assim, mas esses pacientes tipicamente eles botam a mão no peito e dizem assim: doutor, eu tenho uma ansiedade no peito que não passa nunca. E muita gente interpreta como ansiedade generalizada. E, na verdade, aquilo é um estado misto, só que ele vai se cronificando. E a clozapina é uma das possibilidades de resgate para esses pacientes. Flávio, eu vou passar para algumas perguntas das pessoas. O Marcel Ferrada fez a seguinte pergunta: a pandemia esgotou os recursos internos de manejo das intercorrências do sujeito. A depressão aumentou nesses casos e aqueles que estavam em tratamento recaíram. Tenho uma certa dúvida disso, mas vou deixar para você comentar. Qual é o cenário para os próximos anos destes indivíduos? Então, pelo que eu estou entendendo, ele acha que houve uma queda de depressão para quem estava em tratamento e qual seriam os próximos anos desses indivíduos. Perfeito. Nós, como muitos outros grupos, mundo afora, durante o Covid, a gente também fez investigações. Nós estudamos 22 mil casos entre Brasil e Espanha, fizemos um comparativo. E verificamos que, no Brasil, tudo basicamente é pior, certo? Tem mais depressão do que na Espanha. Teve um aumento da depressão com o Covid, mas no Brasil de forma mais acentuada, mais aumento do uso inapropriado de substância, mais sedentarismo, mais ansiedade, né? Então, ficamos assim na dúvida de como interpretar, né? Tá ainda em aberto, né? A interpretação, mas é provável que certos países mediterrâneos eles têm um estilo de vida mais resiliente, eles vivem melhor, eles almoçam em casa, eles preparam sua própria comida e tem um intervalo durante o dia, muitos fazem até uma siesta, e tem muita ênfase em redes sociais, né? E no Brasil a gente, desafortunadamente, copiou o modelo americano, então aqui a gente cada vez mais trabalha assim, de forma insana, muitas horas em sequência. Nós adotamos um estilo de vida muito sedentário nas grandes cidades, e o uso da comida, tipo aquela comida que está disponível, que muitas vezes ela não é de boa qualidade, né? Então, todos esses fatores possivelmente nos deixam mais vulneráveis. Os trabalhadores de linha de frente, mais do que qualquer outra população, se tornaram mais vulneráveis à depressão e ansiedade em todos os lugares do mundo, e no Brasil,
mais gravemente do que esse nosso comparativo com a Espanha. Então, a gente pode dizer que o Covid já na sua... Se estimava que haveria uma quarta onda, que seria o problema da doença mental, mas a doença mental apareceu já de cara, né, nos trabalhadores de linha de frente, e na medida que o Covid também se tornou algo fora de controle, passou a afetar a população de forma mais ampla. De maneira que eu reitero, né, a importância dessa aula de hoje como um alerta, né, não apenas para a nossa prática usual como psiquiatras, mas para o cenário pós-Covid. Né? As vacinas virão, mas as sequelas, muitas vão ficar e nós precisamos estar muito atentos para desenvolver políticas em nível estadual e nacional para fazer frente a esse tsunami de doença mental que vem aí. Só lembrar que nós estamos preparando um documento do qual você faz parte também, né, Flávio? Exatamente. Então, o professor Jair Mari liderou uma série de recomendações de como fazer essa abordagem, então, da quarta onda e desse aumento de psicopatologia durante e após o Covid, né? E virá, né? Com certeza. Está saindo, está saindo. E o paper, eu imagino que no final do ano, ali Natal e Ano Novo, nós já teremos esse documento importante publicado. Ele veio com minor reviews, eu já mandei de volta. Excelente. Já está na boca aí. Tem uma pergunta do Glaucio Luiz. Como podemos ajudar nossos pacientes a ter menos estressores, menos estresses, fatores estressantes externos? Porque isso, quando entendi, também piora muito o prognóstico. Sem dúvida. Eu acho que o que nós fazemos já na prática, e faltaria talvez sistematizar, é que pessoas que sofrem de transtornos de humor, elas devem refazer o seu estilo de vida. Tá? Então, se elas fazem plantões noturnos, devem parar de fazê-los. Se elas têm número excessivo de horas de trabalho, na medida do possível, elas devem também tentar organizar. E, às vezes, precisa mudar. Eu, de momento, estou atendendo uma médica, colega minha aqui de Toronto, e ela trabalha, né, num setor assim, de alta complexidade. E quando ela me falou o número de horas que ela trabalha, eu fiquei assim, gente, mas o que mais que ela faz da vida, né? E aí não tem como tratar um transtorno de humor com uma pessoa que está permanentemente estressada ao último grau. Então, às vezes, tem que se fazer uma reengenharia na vida das pessoas e manejar o estresse de maneira mais adequada e mudar o estilo de vida. O ideal é a gente alugar uma casa na Toscana, né, Jair? E aí passar um ano lá. Mas assim como isso não está acessível aí com o dólar do jeito que está, a gente vai para Campos do Jordão e passa um fim de semana. Tá certo. Flávio, eu tenho uma outra pergunta de um colega nosso do departamento, o Dr. Salvador Bianco. Recentes avanços em neurociência e genética têm trazido evidências de uma surpreendente relação bidirecional, biológico-ambiental, desde os primórdios e mesmo no decorrer da vida. Quais, na sua opinião, as implicações para a psiquiatria e os transtornos do humor? Sim, então essa teoria do gene-ambiente é a mais aceita na doença mental. Então, nós trazemos dos nossos antepassados uma propensão a certas doenças mentais, porém, sabemos que a experiência e o ambiente interagem com a expressão, não muda o gene, mas muda a expressão gênica. Tá? E pode, particularmente trauma na infância e estresse crônico na idade adulta, fazer com que esses genes menos favoráveis se expressem mais. Né? Então, eu acho que, assim, clinicamente, ainda nós podemos atuar modestamente, melhorando o estilo de vida dos nossos pacientes
E dando um exemplo também como educadores, né, por muito tempo, eu acho que o Jair acompanhou isso, o médico bom era aquele que não descansava, que trabalhava ininterruptamente, e fim de semana, e assim, isso era o médico que nós endeusávamos. E eu acho que a gente tem que começar educando as pessoas para terem uma vida sustentável, né? Todo mundo é pai, todo mundo é mãe, todo mundo tem família, tem amigos, e a gente também é médico, né? Então, começar dentro dos nossos círculos, mudar esse estilo de vida que vai se traduzir, eu acho que numa modulação mais favorável dessa interação gene-ambiente, uma vez que aquilo que a gente herda, nós não temos como mudar, né? Eu vou pedir para você ser breve nas respostas para a gente poder atender várias pessoas. Eu vou pedir para a Cleusa fazer a pergunta para o Flávio, doutora Cleusa Ferri, que é docente do departamento. Depois eu vou passar para o professor Dartiu. Então, pedir para que sejam breves tanto na pergunta como na resposta. Cleusa, está presente? Oi, Flávio. Jair, obrigada. Bom dia. Bom dia. Flávio, na realidade, assim, achei muito bacana, né, esses estudos todos epidemiológicos, usando essas coortes maravilhosas que a gente tem no Brasil, né? E eu queria te perguntar, queria que você comentasse um pouco, porque eu fiquei bem assim motivada também, né, pelo seu último slide mostrando a importância da prevenção. E a gente sabe que os transtornos mentais graves, né, as pessoas com transtornos mentais graves têm uma alta prevalência de fatores de riscos que a gente sabe, eu estou comentando mais aqui em relação à demência, né? Uhum. E aí, o diabetes, obesidade, né, todos esses fatores. Então, eu queria, se você, porque você tem essa visão mais ampla, né, eu acredito, comentar sobre a proporção, né, dos mecanismos biológicos e desses fatores, e que são relacionados aos fatores, vamos dizer assim, envolvidos, né? Como é que eles se distinguem, como é que eles se somam aos mecanismos diretamente relacionados ao transtorno psiquiátrico. Perfeito. Ou até mesmo ao tratamento, né, farmacológico. Tá. Então, o Jair pediu para ser sucinto. Então, é uma pergunta bem complexa, mas dá para a gente responder assim. O que nós podemos fazer, de fato, é mudar o estilo de vida dos pacientes, certo? Então, a obesidade está associada à demência, à síndrome metabólica, o sedentarismo, né? E fatores protetores incluem uma dieta adequada, o manejo de abuso de substâncias, né, e redução, e o outro é muitíssimo importante, o exercício físico regular, né? Um dos maiores fatores de proteção para a demência. Então, se nós pudermos estimular isso nos nossos pacientes, já estaríamos fazendo algo fantástico. E só assim, sem cumpridade mais, quem for no cardiologista vai receber essa prescrição, exercício, dieta e tal. E quem vai no psiquiatra não sai com essa prescrição. Então, nós temos que mudar isso na nossa área de atuação. Obrigado, Flávio. Professor Dartiu, que é docente do departamento, gostaria de fazer uma pergunta. Flávio, gostei muito da sua apresentação, muito ampla, abrangente. Ela fecha um todo aí, uma gestalt muito interessante. Sempre admirei muito o seu trabalho, né? A gente se conhece há 30 anos. Mas a minha pergunta é muito específica, é a respeito de um comentário seu. Quando você estava falando de demência, você enfatizou, você destacou que você não estava dizendo que o transtorno bipolar é a causa de demência. Então, em cima desse comentário seu, como é que tem sido discutida essa questão da associação não causal nesse caso específico? Pois é, o transtorno bipolar, os transtornos de humor, né, depressão recorrente e transtorno bipolar são fatores de risco, certo? Para a gente determinar a causalidade, nós precisaríamos ter coortes como essa do grupo de Pelotas, né? Coortes assim que vêm desde o nascimento e aí então a gente pode falar em causalidade. O problema dessas coortes é que, vejam na melhor coorte do Brasil, que é essa de Pelotas, que tem 4.000 pessoas, 4.600, não tem um número suficiente para a gente verificar desfechos raros. E demência, felizmente, ainda é um desfecho raro. Por exemplo, suicídio completo é um desfecho raro.
E aí tem ali pouquíssimos casos. É bem complexo fazer essas afirmações como você está falando. A gente pode falar em fator de risco, falar de associação, mas não pode falar de causalidade ainda. Mas aqui no Canadá, eles começaram a interligar todos os dados. O primeiro slide que eu mostrei é um dado desses. A gente analisou 5 milhões de pessoas, certo? E na Dinamarca, eles vêm fazendo isso há muitos anos. Eu acho que essas grandes coortes, onde os sistemas de saúde são interligados e todo mundo faz parte da coorte, vão nos dar essas respostas. Eu tenho essa percepção, Dartiu. Obrigado, Flavinho. Tem a Carminha, nossa colega, a doutora Carmen Viana, que deve estar em Vitória. Você pode fazer a pergunta direta para o Flávio, Carminha. Bom dia para todo mundo. Uma delícia estar aqui com tantas faces queridas e conhecidas do Salvador, que eu não vejo há mais de 20 anos, 30 talvez. Bom te ver, Flávio, muito excelente a sua palestra, deixa a gente, né, viajando e pensando em um monte de coisas e possibilidades, né? Essa questão da associação causal que você comentou é extremamente interessante, né? Porque a gente vai construindo a causalidade quando a gente não tem uma associação que seja determinística, né? Então, a gente vai construindo. Eu acho que o corpo de evidência, o que as pessoas confundem é o transtorno do humor levando à demência de Alzheimer. Ele não é esse tipo de demência, né? Então, eu acho que essa associação, né, ela vai se tornando cada vez mais fortalecida à medida que múltiplos estudos, né, e claro, estudos de longo prazo são mais raros, coortes longos desse tamanho, assim, necessários, são mais raros. Mas, enfim, é bem interessante porque eu acho que está se construindo, de fato, um corpo de evidência, perdi vocês aqui, um corpo de evidência, né, fortalecendo esse papel de, né, fator de risco com a associação causal. Eu queria falar um pouquinho, perguntar um pouquinho sobre o papel dos micronutrientes. A gente está fazendo aqui no coorte do ELSA, eu tenho duas alunas que estão trabalhando, estudando nutrição e depressão, especialmente, né? E a gente tem um problema que é no meu ver, né, que é um instrumento que só mede a depressão pontual, ou seja, nos últimos 2 semanas. Então a gente fica com dificuldade de fazer, embora a gente já esteja agora, vai começar a 4ª onda, mesmo assim, né, entre uma onda e a outra são 4 anos, você pode não pegar os episódios depressivos nas ondas, mas ter episódios antes, no meio e depois, e a gente fica um pouco sem conseguir avaliar isso, mas a gente está estudando um pouco essa interação, né, da depressão com síndrome metabólica, com transtornos cardiovasculares, né, e agora com micronutrientes. A gente até está submetendo agora um estudo que a gente identificou em mulheres uma associação inversa, né, com antioxidantes e ômega 3. Ômega 3 a gente viu em outro estudo. Carminha, ajuda a gente aí no... Eu só queria que você comentasse um pouco sobre isso, que tem essa literatura mais clara, sobre o papel dos micronutrientes, como o ômega 3, especialmente dos antioxidantes nos transtornos do humor. Desculpa, Jair, é que eu sou faladeira. Não. Carminha, olha, prazer rever você, colegas desde o tempo do Instituto de Psiquiatria. Então, nós somos uma coorte aí interessante, né, Carminha? E assim, a Carminha trouxe, fora os estudos do Victor, um outro estudo muito bacana que a Carminha está analisando e outros de nós também têm acesso, é o ELSA. Então, ele vai trazer também respostas muito boas aí para essas questões que a gente está falando. E uma delas, né, que está envolvida nesse construto de estilo de vida, eu vou mandar, Carminha, para você, o Jair vai me dar seu WhatsApp e eu vou mandar a escala que a gente desenvolveu para estilo de vida, tá? E uma parte do estilo de vida é a alimentação adequada. Os micronutrientes, sem dúvida, eles
eles vão ter um papel. A gente não sabe o tamanho do efeito, né, Carminha? Mas dietas mais saudáveis, elas, como as dietas mediterrâneas, onde eles comem mais peixe e comidas frescas, são melhores do que as dietas altamente processadas, consumidas no norte da Europa e na América do Norte. Então, isso aí já está consolidado e se sabe mais isso em cardiologia. Em psiquiatria, cada vez a gente vê que o cérebro, né, para surpresa de muita gente, o cérebro é um órgão, né? Então, ele também fica melhor quando a pessoa se alimenta de forma mais adequada. E, Carminha, eu queria te dar um dado curioso, tá? No Rio Grande do Sul, existem áreas no Pampa onde o gado é criado solto, certo? E aí, então, a agronomia da URGS pesquisou o nível de ômega 3 nesse tipo de gado. E era maior que o do peixe, né? Então, isso foi uma grande surpresa, porque todo mundo condena a carne vermelha. E aí, então, os gaúchos, obviamente, tiveram que mostrar que o churrasco segue sendo praticamente uma terapia. Que ótimo. Pessoal, olha, eu vou me desculpar que nós teríamos vários colegas que gostariam de participar e que teriam coisas muito importantes para dizer, né? Eu tenho aqui uma lista deles, vou me desculpar com eles por causa do tempo, mas gostaria de chamar a atenção que hoje é a última reunião clínica desse ano e que nesse segundo semestre, por conta da pandemia, nós tivemos essa ideia de internacionalizar as reuniões clínicas e eu posso dizer, fazendo um balanço, nesse segundo semestre, eu posso dizer que nós fomos muito bem-sucedidos, porque aproveitamos a oportunidade de internacionalizar a reunião clínica, de termos pessoas que estão fora do Brasil, que estão fora de São Paulo, né? Então, as reuniões clínicas, elas realmente foram muito ricas. Hoje nós tivemos aqui cerca de 120 pessoas participando. Lembrar, né, que todas essas aulas das reuniões científicas, elas estão sendo depositadas no canal YouTube do Departamento de Psiquiatria, que todos devem se associar e ter aí a oportunidade de rever ou de pedir para que outras pessoas tenham acesso a essas aulas. E deixar aqui o meu sincero agradecimento ao colega professor Flávio Kapczynski, né, que ao longo de todos esses anos tem sido um companheiro, uma pessoa com quem compartilhamos e dividimos ideias, né, e realmente é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso departamento, ainda que de forma virtual, nem por isso não deixando de ser bastante emocionante, né? Podendo ver as pessoas nossas que estão ao redor do país. Então, eu me sinto muito agradecido. Flavinho, dou as últimas palavras para você se despedir de todo mundo. Certo. As minhas últimas palavras são que sempre tem sido um prazer interagir com os colegas da Escola Paulista de Medicina, em vários níveis. Eu estou muito contente com o novo formato que o departamento vem tomando, né, incorporando o convento, né, como uma sede estratégica, né, e eu imagino que gostaria muito de ver o pós-graduação ocupando aquele espaço, né, tão bonito e histórico. E lembrar a todos que eu sou livre docente pela Escola Paulista de Medicina. Então, essa é uma razão ainda maior para que eu fique honrado de estar aqui compartilhando com vocês, revendo tantos rostos conhecidos desde a nossa formação no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Bom, recebo um abraço, Flávio. Da mesma forma. Parabéns, Flávio. Foi bom revê-lo. Valeu. Abração. Abração.